Por que as pessoas têm medo de protetor solar hoje em dia? Por que tem tantas pessoas falando mal de protetor solar? Protetor solar realmente é perigoso? Tem algum problema usar protetor solar? E eu decidi fazer um vídeo agora voltando com o podcast Borchardt de Dermatologia. Vou deixar tanto no Spotify como agora nesse novo canal do YouTube, que vai ser o canal de cortes, que daí não tem que ficar preocupado tanto com taxa de clique ou quantas pessoas estão vendo em si, porque isso afeta lá o outro canal. Para debater esse tema que recentemente eu vi em alguns comentários de vídeos lá do canal principal, lá no Borchardt de Dermatologia, algumas pessoas literalmente perguntando: doutor, por que falam mal de protetor solar? Por que existe esse medo de protetor solar? De onde vem isso? Ou até mesmo no Instagram, essa última semana teve umas 2 pessoas que mandaram mensagens lá no direct. Eu recebo milhares de mensagens lá, mas volta e meia eu tento ler algumas. E era uma pergunta bem inocente: por que as pessoas têm medo? O que está acontecendo? E eu digo que é interessante pensar esse ponto de vista mais inocente, porque como alguém que faz conteúdo sobre isso, eu já conheço todos os meios e as coisas que as pessoas falam, e conheço também os terroristas que falam especificamente sobre protetor solar. É interessante pegar alguém de fora, digamos uma pessoa que está vivendo a sua vida lá fora e não está tão preocupada com esse assunto, não recebe conteúdos desse assunto, e ela se depara com isso e ela fica com uma sensação de estranheza. Para a pessoa de forma geral que não tem muito interesse em pele, ela pode pensar assim: se eu vou no sol, o sol durante muito tempo queima a minha pele. Se eu usar protetor solar, eu não vou ter aquela queimadura na pele. Então pensa no sol em relação à queimadura e o protetor como um evitador de queimadura, assim por se dizer. E aí pensaria principalmente durante praia, em época de verão, piscina e tudo. E essa pessoa se depara com essa informação e pensa: nossa, não entendi isso. E aí eu digo isso porque a partir do momento que a pessoa se depara com isso, e aí você deve saber disso, mas a gente vive hoje sob algoritmo, seja YouTube, Instagram ou TikTok, e você vê um conteúdo desse, e principalmente você presta atenção num conteúdo desse, aparecem vários outros conteúdos, e quando vê, a pessoa cai num buraco negro de vídeos repetindo a mesma informação. E aí, como alguém que cria conteúdos, dá trabalho naquele momento sintetizar tudo isso e as razões diferentes e as motivações diferentes, porque tem vários ângulos que a gente poderia citar porque as pessoas têm medo de protetor solar. E não é apenas o ângulo básico, que tem pessoas falando disso e empurrando isso porque gera atenção, dá medo, e medo é muito lucrativo na internet. Esse é um ângulo que eu acho que é um ângulo que é muito importante, que acabou reforçando isso, mas existe algo mais em essência aqui. E quando eu digo mais em essência não adianta você simplesmente sair falando mal de alguma coisa, você tem que acertar em um ponto que é delicado nas pessoas, você tem que acertar alguma coisa que as pessoas naturalmente já gostariam de ouvir. E eu acho que protetor solar, assim como talvez refrigerante zero açúcar, sejam os 2 principais que a gente mais vê terrorismos na internet de forma geral. Até poderia pensar em alguns outros exemplos, mas não vem mais nada na cabeça agora. E aí eu digo isso por quê? Porque nós temos situações que são coisas que tu consegue gerar estranheza na cabeça das pessoas e ao mesmo tempo que luta contra coisas que elas conseguem acreditar muito facilmente, mesmo que elas não aprendam nada. Então, por exemplo, quando a gente fala do sol, é realmente estranho e um pouco desconfortável ter que explicar para as pessoas que o sol causa dano no DNA, porque nós sabemos que a radiação solar, que é a energia, o calor do sol, é o motivo pelo qual nós temos vida na Terra. Porque nós temos que ter essa transferência de energia daquela bola que parece uma usina nuclear de energia que fica lá no céu, para chegar na Terra com plantas e tudo. Então, o Sol é essencial para isso. Só que, ao mesmo tempo, você pegar algo que é essencial para a vida e pegando também até aspectos sociais, no sentido de que se a pessoa fica trancada em casa, ela fica mais desanimada e mais deprimida. E pessoas que saem lá fora ficam mais animadas. E o Sol tem calor e o calor dá uma sensação boa. E países que são mais quentes, as pessoas são mais animadas. Você pensa: pera, mas não faz sentido o sol, que as pessoas se sentem bem, traz alegria, todo esse ponto positivo que ele tem, ele causar dano na pele. Isso já mexe um pouco com uma coisa que dá um certo desconforto, porque aí acaba pegando naquele apelo meio natural que tem aqui no Brasil e cresceu muito, ainda mais que o Brasil tem a Amazônia, teve toda essa cultura natural em relação à Amazônia, que uma coisa da natureza não pode necessariamente fazer mal. E aí eu acho que isso acaba apelando também ao fato que as pessoas gostam de uma explicação muito simples, muito dicotômica, ou é bom ou é mal. Explicar que aquilo tem nuances e tem complexidades e que não é tudo a mesma coisa gera todo um pensamento complexo que é um pouco chato de lidar. Tu imagina eu ter que explicar que o sol
traz essa energia para plantas, mas ao mesmo tempo, se você deixar uma roupa no sol por muito, muito tempo, ela vai descolorindo, vai destruindo. O sol vai causando um dano acumulado em tudo no mundo. E, inclusive, é graças à radiação ultravioleta que existe vida, mas também é por isso que a vida se desenvolveu do jeito que desenvolveu. Se a gente vê toda a história do planeta Terra, nós tivemos primeiro os peixes e toda uma vida no oceano, porque a radiação do Sol entrava menos, e quando teve essa transição para ir para a Terra, para fora da água, tudo isso aconteceu com animais que tinham uma adaptação para lidar com a radiação solar, porque senão ela causava uma destruição. Tanto que a maior parte desses animais que nós temos, desde répteis e outros assim, eles têm uma pele que é muito mais adaptada contra a radiação ultravioleta, tem uma defesa maior contra a radiação ultravioleta. Se a gente for ver peles mais claras, que têm uma maior susceptibilidade, que o sol tem um efeito maior, acontecem mais avançado na natureza, principalmente quando a gente tem mamíferos e assim por diante. Então, a vida no planeta Terra se desenvolveu assim, e por causa disso, nós temos alguns fenômenos interessantes. O ser humano teve essa mudança em relação a ter peles de cores diferentes, ter a melanina de locais diferentes, pela mudança de sol que chega em cada região do mundo. Então, por exemplo, a minha família, que tem origem mais europeia, lá naquela região do norte da Europa não tinha tanta radiação ultravioleta, e aí a pele já não tinha tanta melanina porque não precisava proteger tanto do sol. Que daí vem outra coisa chata, né? O sol faz parte da ativação da vitamina D, e aí a gente entra em todo o outro panorama em relação à vitamina D, que tem uma parte que confunde bastante as pessoas, que eu vou tentar explicar um pouco mais aqui, sem me aprofundar tanto, porque é bem mais complexo. E aí nisso, nós temos essa diferenciação ao redor do mundo de locais com mais ou menos melanina, e a melanina é basicamente um protetor solar, a cor de pele é um protetor solar, e é até curioso ver como tudo isso gerou problemas secundários na humanidade, né? Nós tivemos toda a questão de racismo e outras coisas assim, quando essencialmente a principal diferença entre as pessoas é essa defesa que elas têm contra o sol pela radiação ultravioleta. Então, esse ponto aqui já gera muitos desconfortos nas pessoas, e as pessoas não gostam muito de aceitar a ideia que o sol causa um dano na pele, e a gente ainda vai adicionando outras pitadas, como por exemplo, o Brasil é um país que valoriza muito o bronze, porque as pessoas quando estão mais bronzeadas, elas parecem mais saudáveis. Isso é um efeito psicológico que nós temos, que é bem comprovado pela ciência, inclusive, que se tu tem uma pele mais clara, você parece um pouco mais frágil, parece meio anêmico, assim por se dizer. Então, muitas vezes se dizia para as pessoas pegarem sol, porque achava que aquelas pessoas que estavam mais clarinhas não estavam saudáveis. E aí tem outras coisas que acontecem que acabam sendo um pouco mais de associação. Daí o que significa isso? Imagine o seguinte, se você pega uma pessoa que tem a doença depressão, que é uma doença que faz a pessoa ficar mais em casa, mais isolada, porque é uma pessoa que tem maior tristeza, essa pessoa muitas vezes não sai muito lá fora, ela pega menos sol e ela pode ter a pele um pouco mais clara. E aí você pode ver que, em geral, pessoas que são um pouco mais deprimidas têm a pele um pouco mais clara e pode começar a achar que o que causa a depressão é não pegar tanto sol. E aí vem outra complicação, se a pessoa fica mais trancada em casa, ela acaba não pegando sol, e ela eventualmente sai um pouco mais de casa, digamos, um dia que está mais ensolarado, aquilo pode dar um ânimo na pessoa, e aí as pessoas confundem muito o fato de pegar sol na pele, de todos os outros efeitos da luminosidade dos nossos olhos, ao mesmo tempo de ver outras pessoas, sair lá fora, respirar, caminhar. Tudo isso tem um efeito muito grande na nossa pele, e essa confusão de entender o que é o que acaba deixando as pessoas confusas. Então pode ver que muitas coisas que envolvem saúde e sol, as pessoas confundem estar lá fora e o que a gente faz lá fora com o sol bater na pele. E aí, no meio de tudo isso, se eu sou a pessoa que diz, olha, o sol causa dano no DNA, sinto muito, mas ele causa dano no DNA, isso é uma coisa bem comprovada cientificamente. A pessoa sente um desconforto muito grande, porque parece que eu estou dizendo para ela, você está proibido de sair no sol, o sol é super malvado e você tem que ficar trancada dentro de casa. E daí entra também a parte de conspiração que nós temos em relação à ideia de que as instituições, indústrias querem as pessoas doentes, porque um doente é um consumidor. Então tem camadas de ângulos diferentes que a gente tem essa complexa relação ser humano, sol, e eu nem falei do protetor solar ainda, eu tô falando só do ser humano e sol, porque é difícil deixar essa mensagem com as complexidades que ela tem.
E aí as pessoas ficam muito angustiadas, elas querem uma resposta simples. Só que além de uma resposta simples, existe também o caminho mais simples do nosso cérebro de economizar energia, assim por se dizer, entre a diferença de você saber que você tem que entender que o Sol tem intensidades diferentes ao redor do mundo, em horários do dia ele tem intensidades diferentes, de você simplesmente ter a informação que Sol é bom ou Sol é mal, quantos minutos eu tenho que ir lá fora, tenho que não ir lá fora. Então, informações mais simples e que tenham lógica são mais fáceis de serem gravadas. Então é muito fácil eu dizer, é saudável você sair lá fora, pegar tantos minutos no sol, porque é um conjunto de informações muito simples de ser lembrada e ao mesmo tempo faz sentido com a natureza. Mas quando eu chego e digo, olha, a radiação ultravioleta causa dano no DNA. Existe um tempo que você pode ficar lá fora que vai ter a ativação da vitamina D. Aqui no Brasil, com o nível de radiação ultravioleta, seja a quantidade de sol que tem aqui, nem precisa de muito tempo. E tem benefícios ficar lá fora, mas esse sol na pele pode causar problema, vale a pena proteger. Eu já começo a adicionar mais informações e parece que eu estou indo contra a natureza. Aí a pessoa pensa, nossa, esse cara aí está complicando um pouco demais e já não gosta disso, porque a pessoa gosta de acreditar que o sol faz bem. E eu ainda acho interessante reforçar que as pessoas sabem que o sol queima. Então não é como também se fosse uma coisa invisível, né? Não é como se eu dissesse assim, olha só, isso aqui vai causar um dano que você nem tá vendo. Como a gente pode ver com a hipertensão arterial, a pressão alta, popularmente falando. As pessoas não sabem que elas têm pressão alta muitas vezes, porque a hipertensão arterial, a pressão alta, ela não causa nenhum sintoma na pessoa. Então, nesse caso, se a pessoa tá ali na tua frente, não tá sentindo nada, e você diz pra ela que aquilo ali vai causar problema, é complicado, né? A mesma coisa a gente poderia falar como o excesso de colesterol, porque o colesterol no sangue aumenta a chance de acontecer todo um processo complicado que vai gerar placas de colesterol nas artérias e gerar um AVC ou um derrame ou até um infarto, mas a pessoa ali, ela vai ter aquele colesterol e ela não vai sentir nada. O sol já não é assim. O sol, se você fica muito tempo, você tem ativamente uma queimadura. Então, eu até acho curioso que as pessoas têm tanta resistência com isso, mas de certa forma, sempre usa aquelas palavras suavizadoras, do tipo, é um pouquinho só, um pouco sempre vai ser bom. O problema é excesso, mas o cálculo não é simples assim, porque em alguns horários do dia, pouco tempo já pode ser um excesso e a chance de pessoas diferentes terem um câncer de pele ou terem dano muda de pessoa para pessoa. Então, essa relação de sol e pele já é complicada. A coisa fica mais complicada ainda quando a gente adiciona protetor solar. Porque protetor solar vai ser uma substância que já vai naturalmente brigar contra a natureza. Ela vai bloquear aquela radiação do sol que está lá no céu, o céu natural, o céu que não foi feito pelo ser humano. Isso já dá um problema. Só que além disso, a gente vê outras camadas complicadas aqui. Eu acho que a principal é a palavra química. Aqui no Brasil nós temos um nível educacional, um acesso à educação muito ruim e as pessoas geralmente não têm tanto conhecimento técnico das coisas e tem algumas palavras que acabam pegando uma forma mais negativa assim de se pensar, mesmo quando não tem motivo para isso. A palavra química sempre lembra algo ruim. Se você fez uma química no cabelo, aquilo foi ruim. Se você usa um produto químico, aquilo é ruim. Mas a palavra química simplesmente significa que nós temos substâncias que têm uma divisão com elementos químicos e todo o nosso corpo tem substâncias químicas. Ela não significa isso. Esse fato da palavra química sinalizar para a pessoa que é algo ruim ou algo perigoso, com certeza tem um efeito muito grande nisso. Além do fato que os nomes assustam muito as pessoas, principalmente quando a gente fala da química orgânica, que são os compostos com carbono, e as funções químicas, elas têm nomes assustadores. E aí, para complicar mais ainda, existem confusões em relação aos nomes químicos e os produtos. Talvez o melhor exemplo disso seja benzeno. Benzeno, que pode vir de várias fontes diferentes, também pode vir, por exemplo, da purificação de petróleo. Quando você vai fazer um combustível, você tira esse benzeno, quando está 100% purificado é a vaselina sólida, mas tirando, você tira fora ali o benzeno. O benzeno, quando está puro em forma de gás para respirar, ele tem a capacidade de ser carcinogênico, de causar um
câncer, porque ele é muito reativo. Só que benzeno também é o nome da função química que nós temos e tem muitas substâncias na natureza que têm essa função química benzeno e não são aquele benzeno que gera o câncer. Aí já dá mais confusão ainda nas pessoas e as pessoas podem usar isso de maneira mal intencionada, pegar aquela substância benzeno para assustar outras pessoas, dizendo que ela vai ser a mesma daquela que causa câncer. E protetor solar, vários deles têm a substância química benzeno. Só que não é só protetor solar. A maior parte dos nossos alimentos, sucos, frutas são cheios de substâncias que têm a função química benzeno no meio. Ter aquela função química não significa absolutamente nada, mas isso assusta muitas pessoas. Então, a falta de conhecimento das pessoas sobre química e também a ideia de que química é sempre algo de indústria e algo feito pelo homem acaba sendo muito negativo. Mesmo que a maior parte dos protetores, eles são feitos com substâncias bem parecidas com o que nós temos em antioxidantes, frutas, sucos e outros assim. E o motivo pelo qual se usam derivados do petróleo, purificados do petróleo, é porque são mais baratos. É bem mais caro você fazer um protetor solar mais elaborado, usando ingredientes assim de frutas e plantas, e aí já é caro fazer protetor solar. Então, se vai fazer um protetor solar, é melhor fazer com os ingredientes mais baratos. Isso não significa automaticamente que aquilo é ruim. E também a própria questão do petróleo é outra coisa que acaba contribuindo, porque as pessoas têm muita dificuldade de entender que o petróleo não é inerentemente algo ruim. O petróleo é matéria orgânica, principalmente matéria orgânica do oceano, plâncton e vários outros restos de seres vivos que ficaram soterrados, teve reações químicas e virou aquele óleo que carrega muita energia, por isso que vira combustível. Mas ele intrinsecamente não é uma coisa tão diferente nossa. Se pegar muita matéria orgânica de seres humanos e deixar no meio de rocha por milhares de anos, vira petróleo também. Só que tem essa separação na cabeça das pessoas e elas comparam muito com poluição de combustíveis. Só que no protetor solar já não tem nada a ver, é uma coisa purificada. Entre você pegar o petróleo puro e aquela microsubstância que foi usada ali, tem um intervalo gigantesco. Só que entender esse intervalo gigantesco, explicar esse intervalo gigantesco é um desafio bem grande para a maior parte das pessoas. Então, tem a questão de química, tem essa questão do petróleo, tem toda essa discussão ambiental no meio de tudo isso e um monte de confusões que as pessoas têm. Só que a coisa vai ficando mais complicada ainda, porque além disso, existiram muitas discussões ambientais que começaram com essa parte mais de petróleo ou até mais de poluição de forma geral, que começaram a contaminar, fazendo piadinha com a palavra contaminar a discussão em relação à saúde das pessoas. E aí começaram a criar terrorismos que não são verdadeiros sobre riscos que esses produtos teriam na saúde das pessoas. E aqui o que é mais difícil de explicar para as pessoas, porque imagina o seguinte, quando chega alguém falando que existe um perigo de mexer com hormônios ou com causar câncer, falar que algo é perigoso assusta, aquilo gera uma cicatriz, a pessoa depois que escuta aquilo é difícil dela esquecer, ela pensa, meu Deus, alguém falou câncer, causa câncer, e aí alguém diz assim, aumentaram os casos de câncer, e você pensa, meu Deus, aumentaram os casos de câncer. Você pode achar que viram alguém usando protetor e viram que aquela pessoa teve um câncer sem ter nenhuma explicação e que a causa era o protetor. Mas isso nunca aconteceu. Nunca teve uma pessoa que usou protetor solar sem ter um motivo para ter câncer e teve câncer de pele. Deixa eu explicar. O que causa câncer de pele principalmente é a radiação ultravioleta, é a radiação do sol. Nós sabemos disso porque a radiação do sol, a radiação ultravioleta, ela tem a capacidade de entrar na nossa pele, queimar o DNA, ele é cortado fora e ele sai e fica uma marca no DNA. E nós temos tudo isso bem comprovado, a gente consegue até medir na urina da pessoa aquele DNA que foi cortado e queimado. Então nós sabemos que é esse o mecanismo que gera câncer. Também pode acontecer câncer por erros do nosso corpo, pode acontecer com qualquer pessoa, mesmo que a pessoa não tenha contato com algo cancerígeno, o DNA tem uma falha e gera um câncer. Por isso que a gente tem câncer em crianças, por exemplo, que é uma grande tragédia, ou até por uma questão genética. Mas quando a gente pega essa causa específica, é a radiação do sol. Quando você vê alguém dizendo que pessoas usaram protetor solar e aí esse protetor solar teve câncer de pele nessas pessoas, é que essas pessoas são pessoas que geralmente queimam muito no sol, pegam muito sol, usavam protetor para tentar proteger, mas elas tiveram queimaduras no sol e acabaram tendo câncer. O que causou aqui foi a queimadura, não foi o protetor solar. E aí a gente olha por outro ângulo. Se a gente quer saber se algo vai causar câncer, isso tem que causar dano
ao DNA. Ou seja, se a gente passasse o protetor na pele, a gente poderia localizar naquela pele ali depois danos que aconteceriam nesse DNA. E isso é muito fácil de ver. Você pode pegar o meu braço aqui, você pode pegar e tirar um pedacinho da pele antes, ver como está o DNA dele, passar protetor solar durante muito tempo, depois tirar um pedacinho de novo e ver que o local que usou o protetor solar tem mais dano no DNA, além do fato que pode ter aqueles medidores da urina que a gente vê quando tem dano no DNA. E não, isso nunca aconteceu. O protetor solar, as substâncias que tem ali, elas nem são o tipo de substância que causa dano. Para substâncias químicas causarem dano, geralmente elas são reativas, ou elas carregam energia, ou elas liberam energia quando elas existem. Então tem muitas substâncias aí que são químicas, a natureza mesmo, que quando você chega perto delas, elas estão gerando uma energia microscópica que causa um dano à nossa pele, como uma bomba nuclear. Agora, quando a gente fala do protetor solar, as substâncias ali, elas não são o tipo de substância que tem energia e empurra a energia. Elas são substâncias que têm uma capacidade de girar. Olha que coisa interessante, a radiação do sol, ela é calor. Quando ela bate no protetor solar, ela faz ele girar, ele transforma essa energia em outra energia e depois ele se desfaz e evapora. E isso é muito importante porque se a gente pensa que o protetor solar, por exemplo, fosse causar câncer na pele, ele teria que ter essa capacidade de chegar lá dentro do DNA, levar um calor e causar um dano nesse DNA, porque é isso que todas as substâncias químicas que realmente causam câncer fazem, como urânio e outras coisas assim, como até o próprio benzeno, aquele puro que vem de respirar. Mas no caso, essas do protetor, elas não têm capacidade de fazer isso, elas nem conseguem entrar na pele daquela localização e elas não levam calor ali. O que elas fazem é transformar calor levando elétrons de um lado para o outro, que é um negócio químico meio estranho, mas é só para dizer que se fosse realmente algo preocupante, a gente conseguiria ver com muita facilidade, e tem muitas pessoas que estudam isso. Só que aí a gente tem outro ponto importante que é válido falar aqui, que é a descrença nas instituições. Hoje a gente tem um problema muito grande e eu acho curioso porque isso acaba respingando para todos os lados, que a gente sabe que nós temos noticiários, nós temos jornais, nós temos entidades e nós sabemos, eu acho que quem tem bom senso já deve ter percebido que tem muita gente por aí que mente em alguns cenários, seja cenários políticos ou cenários que envolvem economia, existem mentiras por aí. E as pessoas sabem que existem mentiras, principalmente quando envolve ganhar dinheiro. E aí é muito complicado que as pessoas ficam muito perdidas sem saber exatamente em quem acreditar. Então se você tem alguém na internet falando para usar alguma coisa e outra pessoa falando para não usar alguma coisa e uma pessoa fala que só quer ganhar dinheiro, não quer ganhar dinheiro, você fica tipo, meu Deus do céu, em quem que eu vou acreditar? As pessoas não sabem exatamente em quem acreditar. E aí acabou se criando na internet ambientes que reúnem pessoas que estão falando coisas que são contra o que a maior parte das outras pessoas está fazendo. E nesse ambiente dá a sensação que você está ouvindo uma verdade que outros não querem que você saiba. Geralmente eu penso nisso do ângulo que eu sinto que as pessoas estão querendo acreditar em algo diferente, pelo menos para se agarrar numa esperança que estão conseguindo se revoltar com coisas que não conseguem se revoltar. Então eu acho que essa falta de crença em instituições, em governos, em mídia e tudo isso acaba respingando quando a gente vê essas teorias de conspiração que às vezes não tem senso nenhum, não tem lógica nenhuma, que nem essa do protetor solar causar um perigo para a nossa pele. Então, a primeira coisa que eu falei foi justamente do protetor solar causar câncer na pele, que ele não faz isso, porque são substâncias que não têm esse efeito, elas transformam calor em outro tipo de calor. Aí, você deve ver também pessoas falando que vai ter efeito hormonal, que poderia mexer com hormônios. Também nunca teve uma pessoa usando protetor solar que tem oficialmente uma mudança de hormônios. Eu dou um exemplo, eu uso protetor solar praticamente todos os dias quando saio lá fora. Se você pegar hoje, eu fazer um exame de sangue aqui, ver o meu nível de hormônios, e amanhã eu entrar numa banheira de protetor solar e fazer novamente um exame de sangue com os meus hormônios, seja testosterona, estrogênio, todos os hormônios que nós temos no nosso corpo normal, eles não vão mudar. E aqui vem a questão central de tudo isso. Nós não temos pessoas de verdade com alterações de hormônios que estejam usando essas substâncias. O que a gente tem são estudos teóricos, às vezes em ratos, em animais, comendo doses gigantescas, que são estudos que se fazem de toxicologia. E o que significa esses estudos de toxicologia? Toda vez que você vai usar uma substância assim, você tem que pegar cenários extremos, que você dá doses gigantescas para tentar testar em cenários extremos o que é o pior que pode acontecer. Então, quando a gente pega o protetor solar, digamos que passa aqui
na pele. O número é 1, a quantidade que tem aqui na pele. Eles pegam e fazem um ratinho, por exemplo, comer 1.000, 10.000, 1 milhão, o que tem aqui na pele, para ter certeza, no pior cenário possível, o que poderia acontecer com aquela pessoa. Isso chama-se margem de segurança e tem muito estudo científico que é de toxicologia que faz isso. Que aquilo que a gente usa no dia fique pelo menos 100 vezes menor a alguma coisa que poderia ter risco. Olha quantas palavras eu estou colocando aqui. Só que se você pegar esses estudos de um ratinho que está comendo uma quantidade gigantesca, você pode acabar surtando, porque a gente tem isso para tudo que é lado. Um grande exemplo disso é quando a gente pega a questão de adoçantes, que também já viram que adoçantes em doses gigantescas poderiam causar câncer. Então, se a pessoa tomasse 300, 400 latinhas de coca no mesmo dia, aquilo poderia, porque ao mesmo tempo não significa que vai, causar câncer. Isso assusta muito as pessoas, porque daí a pessoa pensa, tá, então significa que aquilo ali pode causar câncer naquela microdose? Não, não significa. É a mesma coisa que eu disser pra você, que se você comer 100 quilos de sal, você vai morrer. Mas se você pegar uma pitada de sal, não vai fazer diferença nenhuma, pode até fazer bem pro seu corpo. Esse equilíbrio de deixar claro que tudo ao nosso redor pode nos matar. Se você tomar agora 1.000 litros d'água, você morre. Se você injetar água, você morre. Mas a água em si não é perigosa. Essas coisas que são um pouco contrassenso, que acaba dando tanto desconforto nas pessoas. Então, é difícil explicar para as pessoas que tudo isso é estudado, que tem uma margem de segurança, que não tem nenhum problema acontecendo, que nós temos comprovação que realmente reduz chance de câncer. Só que aí a gente entra nos capítulos finais aqui, que é, por exemplo, criou-se toda uma indústria que lucra muito com esse medo das pessoas. Por quê? O ser humano é muito criativo, né? O ser humano sabe o que faz chamar a atenção de outras pessoas, sabe como vender para outras pessoas. E hoje em dia existem fábricas e indústrias e comércios para tudo. E além disso, existem para todos os tipos diferentes de público. Então, assim como existem pessoas que vão confiar mais no que a gente poderia falar de indústria tradicional, assim por se dizer, e vão comprar protetor solar, e vão usar hidratantes e tudo, vão ter pessoas que vão querer não usar, vão ter pessoas que vão querer bater de frente com isso, sempre vai ter alguém que vai querer se opor, sempre tem pessoas que gostam de estar de um lado e de outro, e aí para suprir isso, para vender isso para alguém, para conseguir lucrar em cima disso, é a melhor maneira de dizer, criou-se toda uma indústria que fala em clean beauty, de beleza limpa, que acaba unindo várias coisas diferentes, como questões de poluição, ambientalismo, natural, e essas pessoas reforçam muito essas crenças de terrorismo, porque elas conseguem vender. E aqui vem uma questão muito importante, que é outra coisa que eu acho que muitas pessoas não sabem, mas o ser humano tem um comportamento que é muito previsível, e é um comportamento que envolve muito grupos. Pode ver que a gente tem grupos por aí muito formados. Você pode pensar, por exemplo, em política, tem 2 grupos e 2 lados, que as pessoas odeiam o outro lado e elas se unem. É importante ter um inimigo. E esse inimigo muitas vezes faz as pessoas ficarem com tanta raiva que elas esquecem que elas estão sendo enganadas e manipuladas. O protetor solar caiu nesse pacotão que é usado como o inimigo comum por essas pessoas que muitas vezes querem vender alguma coisa, querem lucrar de alguma maneira, para que a pessoa odeie aquilo e compre o que ela está vendendo sem questionar muito. Recentemente até vi uma coisa genial, que tem gente aqui no Brasil vendendo dieta carnívora. E aí a dieta carnívora tem uma plataforma que é paga, e as pessoas já começaram a aproveitar e criar desodorante carnívoro, o hidratante carnívoro, todo um kit de produtos caros que a pessoa compra no momento que ela aciona aquele inimigo que ela tem, que é comer frutas e vegetais, ou comer legumes, ou óleos vegetais, ou qualquer coisa assim. A pessoa fica tão cega naquele inimigo e ela não gosta tanto daquele inimigo que ela compra qualquer coisa que aquele aliado dela, aquele novo aliado dela, vai propagar para ela. Então, no meio disso, tem muita gente caindo nesse discurso de conspiração e virando clientes de muitas coisas que, na verdade, às vezes não têm utilidade nenhuma ou até são piores. Além disso, também daria para falar sobre toda a polêmica da vitamina D, e a vitamina D talvez seja uma que é uma das mais complexas de explicar, porque por muito tempo se achou que a vitamina D, se aumentasse, as pessoas ficavam mais saudáveis. Recentemente, a gente tem visto cada vez mais que pessoas saudáveis
tem maiores níveis de vitamina D, porque a vitamina D tem uma ativação inicial na pele, com uma gordura que acaba pegando com a radiação ultravioleta e faz uma oxidação, e depois ela passa por fígado, rim, ela passa por todo o corpo para ser ativada, e se a pessoa tiver um pouco mais de obesidade, como ela dilui em gordura, ela pode ficar um pouco mais baixa. Então, geralmente, pessoas que têm mais obesidade, elas têm vitamina D mais baixa, e pessoas que não são tão saudáveis, essa ativação dela é um pouco mais frágil. Então, usam isso para pegar uma pessoa, digamos, uma pessoa que não está saudável, está um pouquinho mais gordinha, uma pessoa que tem um estilo de vida que não está tão bom, tem uma vitamina D mais baixa e dizem, você tem que aumentar essa vitamina D para ficar saudável. E aí, nesse caso, geralmente falam para a pessoa pegar sol, a pessoa pega sol, não vai aumentar a vitamina D, porque não vai resolver, e aí consegue vender suplemento de vitamina D, e tem muita gente que ganha bastante dinheiro com suplemento de vitamina D aqui no Brasil, porque suplemento de vitamina D, às vezes a pessoa indica algum que ela ganha lucro por fora, e também tem uma questão de reforçar o cliente no meio disso. Só que imagina o seguinte, se você pega uma pessoa que não é muito saudável, uma pessoa que tem uma vitamina D baixa, mas ela é um pouquinho gordinha, ao mesmo tempo ela não faz exercício físico, ela não come bem, simplesmente aumentar a vitamina D não vai tornar aquela pessoa saudável. A pessoa, para ser saudável, vai ter que ter hábitos de vida saudável. E aqui vem a coisa mais irônica de tudo isso. A gente está pegando uma coisa que nos sinaliza se alguém é saudável ou não, e aí diz que se você tomar o suplemento, automaticamente a pessoa vai ficar saudável. A saúde do ser humano não funciona assim. E acabaram unindo todo esse pacotão junto. E por fim, ainda tem uma coisa importante, que as pessoas não gostam de passar protetor solar. Protetor solar é gosmento, melequento, ele gruda na pele, ele escorre, arde o olho. Então imagina, vai dizer que não é fácil você odiar protetor solar. Vai dizer que não é a melhor coisa do mundo pegar e dizer que protetor solar faz mal, eu não quero usar protetor solar. É um negócio melequento, grudento, ele é caro, tem que ficar passando, tem que ficar reaplicando, e aí você pode dizer, ele não protege de câncer, ele causa câncer, vai mexer com os hormônios. Além disso, quando a gente fala dessa parte de mexer com os hormônios, a gente tem que lembrar que fala muito em relação ao hormônio feminino, porque ele poderia agir no receptor do estrogênio em doses cavalares, que nem os ratinhos estavam comendo lá, longe do que a gente está usando. E aí, óbvio que vai mexer com a masculinidade. Hoje em dia, homens jovens estão se sentindo muito abandonados na internet, estão faltando figuras masculinas. E aí, quando aparecem algumas figuras, elas se aproveitam dessas fragilidades e tentam associar duas coisas. A primeira é que o protetor solar vai ter esse efeito hormonal, e também que é frescura se preocupar se está queimando a pele no sol. E aí a pessoa começa até a achar que se ela queimar no sol, se ela realmente sofrer danos, aquele dano é um ato de masculinidade. O que eu sinceramente acho muito interessante, porque assim, muita gente talvez não me conheça muito bem, porque eu tenho um canal aqui no YouTube há um tempinho e tenho lá o Instagram, mas eu não sou exatamente uma pessoa sensível, inclusive muito pelo contrário. Mas o motivo pelo qual eu uso o protetor solar é porque eu não quero ter dano na minha pele. Para mim, dano ruim, não ter dano bom. Para mim é um cálculo muito básico. Todas essas coisas como querer ter masculinidade não usando protetor solar, para mim isso em si já é uma coisa meio fresca. Isso para mim é uma bobagem, eu nem me preocuparia com isso. Mas isso acaba afetando jovens que estão fugindo de cuidar da sua pele e sofrer dano, porque estão tentando provar que eles são masculinos, queimando a sua pele. É um negócio que eu acho meio engraçado. Acaba virando meio que uma bola de neve de coisas que não fazem tanto sentido em si. Mas de qualquer maneira, é toda essa união que acaba predominando. E aí tem os algoritmos, né? Eu falei lá no início nos algoritmos, se você vê esse tipo de conteúdo, sempre que você mexe com alguma emoção muito extrema na internet, você faz as pessoas ficarem mais revoltadas, isso chama mais atenção. E hoje em dia nos algoritmos, seja YouTube, Instagram ou TikTok, se alguém compartilha aquilo que você falou para outra pessoa, isso faz com que mostre para mais pessoas. Então, terrorismo, medo, isso tudo é muito atrativo. Então, por isso que muitas pessoas começam até tentando fazer conteúdos sérios, falando de coisas legais, interessantes, não dá certo, aí logo elas caem na tentação de falar de terrorismo. Então pode ver que muitas vezes quem está fazendo aquele terrorismo está vendendo alguma coisa e geralmente diz que aquilo que está vendendo é a solução para resolver esse problema, que na verdade é um problema que não existe. Então hoje a gente tem visto isso para tudo que é lado nas redes sociais. As pessoas criam um problema que não existe para assustar outras pessoas e causar pânico, e aí vendem uma solução em cima. Eu sinceramente acho tudo isso horrível, acho uma estratégia baixa, por isso que eu me
nego a fazer isso, por mais que falar a verdade acabe sendo um pouco chato. E inclusive é interessante que no momento que eu digo que eu uso o protetor solar e que eu me importo com isso, porque eu não quero que a minha pele tenha dano, eu acho legal todas as conclusões que as pessoas tiram de mim. Tem gente que acha que automaticamente eu concordo com tudo que é dito por aí, que eu sou pago pela indústria ou que eu tenho tal crença política. As pessoas acham muitas coisas diferentes, sendo que não tem nada a ver com nada. O mais importante aqui é: protetor solar protege da radiação ultravioleta do sol. A radiação ultravioleta do sol causa dano no DNA. Esse dano no DNA pode causar câncer e ao mesmo tempo causa envelhecimento, coceiras, irritações, manchas. Eu não quero ter isso, logo eu protejo a minha pele contra o sol. Para mim é tudo um cálculo muito simples, mas muitas pessoas estão tão perdidas nessas narrativas e histórias que elas não percebem o que está na cara delas, bem na frente delas. Então realmente deve ter gente por aí com medo que o protetor vai causar câncer, vai mexer com os hormônios, ou não vai ter vitamina D suficiente, ou qualquer outra coisa assim, e esquece que no fim tá só pegando mais e mais sol e tendo mais e mais dano. E aí, quando falam que o câncer de pele tá aumentando nos últimos anos, isso realmente tem acontecido. E aqui é outra informação que eu vou deixar aqui pro final do vídeo, para quem quiser saber, que acaba sendo muito complicado quando a gente comunica com pessoas que são fora da área, porque aumentou muitas coisas nos últimos anos e não necessariamente porque aumentou a quantidade de casos. Pensa o seguinte, antigamente não tinham tantos médicos no Brasil, as pessoas eram mais jovens, hoje em dia as pessoas estão mais velhas e também nós tivemos um maior acesso a esses médicos. E, além disso, o diagnóstico melhorou. Hoje a gente consegue achar cânceres muito iniciais. Então, se você unir o fato que tem pessoas mais velhas, tem mais câncer de pele. Se você também colocar ali que nós temos mais médicos e mais dermatologistas, elas chegam no médico e fazem o diagnóstico. E também, como faz o diagnóstico mais cedo, tem mais diagnósticos. Isso porque, quando a pessoa tinha câncer de pele e não sabia que tinha câncer de pele, quando ela morria, não ficava escrito na testa dela câncer de pele. As pessoas morriam de complicações, como uma convulsão, uma pneumonia ou algum outro problema, e as pessoas nem sabiam que a origem daquilo era uma metástase, era o câncer de pele que espalhou e chegou ali. E aí, no fim das contas, ninguém sabia que tinha aquele câncer de pele. E eu acho que essa é uma lição muito importante. Muitas pessoas falam que antigamente não existia câncer de pele, mas a gente não pode afirmar isso porque ninguém sabia sequer que câncer de pele existia. Ao longo da história da humanidade, muitas pessoas tiveram câncer de pele, tiveram metástase de câncer de pele, morreram de infecção do pulmão ou convulsão ou com uma febre e ninguém nunca desconfiou que era um câncer de pele. Podiam achar até mesmo que era uma infecção ou uma ferida na pele. E isso é outra coisa que é muito complicado explicar para uma pessoa que não é da área, porque tem muitas pessoas que acham que só porque antigamente não falavam de câncer centenas de anos atrás é porque não existiam, e o câncer só existe porque hoje nós temos contato com muitas coisas ruins. Não, é que o ser humano nem sabia que câncer existia. Então, no fim das contas, tem muitas e muitas razões pelas quais as pessoas têm medo de protetor solar, mas sinceramente eu acho que você não deveria ter medo. Bom, mas vamos parar por aqui porque eu já falei demais por hoje. E em breve eu vou fazer mais alguns sobre mais alguns assuntos. Se tiver alguma sugestão, deixa aí embaixo, porque eu posso fazer alguns vídeos só falando, divagando. E até a próxima.